Aleluia, glória a Deus. Tô aqui para contar uma experiência para vocês que eu tive hoje. Tava indo pro meu trabalho e Deus ficava tocando no meu coração uma mensagem. Ele falava: eu vou restituir tudo que vocês estão perdendo. E eu ficava pensando nisso que ele estava falando, e ele falava várias vezes. E aí eu me recordei que esta passagem foi uma vez um tema de uma campanha nossa, o ano da restituição, que está no livro de Joel, capítulo 2. E aí eu abri nesse capítulo 2 do livro de Joel para meditar nessa palavra que Deus estava falando comigo, e Deus me mostrou algo tremendo. Eu até imprimi, porque lá está escrito sobre gafanhotos. Mas antes de eu ler, Deus tocou no meu coração: troque a palavra gafanhotos por coronavírus. E aí assim eu fiz. E olha o que a palavra de Deus revela para nós. Joel capítulo 2, versículo 1 em diante. Toquem as cornetas no monte Sião. Deem um grito de alarme no monte de Deus. Trema de medo, povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. O coronavírus avança como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado e no futuro nunca mais haverá. Eles devorarão tudo, como se fossem fogo, como fogo que queima e destrói. Antes de chegarem, a terra era como um paraíso, mas depois de passarem, ela parece um deserto. O coronavírus acaba com tudo. Eles parecem cavalos e correm como cavalos de guerra. Vêm saltando no alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra, como galho seco estalando no fogo. São como um enorme exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando e todo mundo treme. Todos ficam pálidos de medo. Eles atacam como soldados valentes. Correm, sobem pelos muros e continuam sempre avançando. Marcham em linha reta e não empurram uns aos outros, pois cada um segue o seu caminho. Marcham sempre em frente e não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das casas e entram pelas janelas como ladrões. Avançam sem parar e a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. À frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? Queridos, essa palavra está deixando claro que o coronavírus vem a mando do Senhor. E a gente sabe que eu até falei isso para minhas alunas de ginástica lá na academia. Dois lados: ou a gente acredita que é Deus enviando um juízo para a terra, ou a gente acredita que é o governo que criou para trazer calamidade, trazer problema, trazer caos e também financiar uma parte econômica. Mas eu quero te dizer, seja qualquer uma das duas, Deus pode usar isso para que o povo volte para Ele. O propósito de Deus nunca está ligado às coisas da terra. Deus não está preocupado com as coisas da terra. Deus está preocupado com as coisas celestiais. Deus está preocupado com a salvação da sua alma. E o que Ele tiver que fazer para que você se volte para Ele, para que você torne a buscá-lo em espírito e verdade, como Jesus ensinou: o Pai busca os adoradores em espírito e verdade, Ele vai fazer. Não é a primeira vez que Deus puniria um povo para que o povo voltasse para Ele. Não é a primeira vez que a Bíblia relata isso para nós. Ali no livro de Joel, Deus estava com uma praga de gafanhotos para que o povo voltasse para Ele, porque o povo estava se distanciando. Nós estamos vendo o povo se distanciando a cada dia mais, fazendo coisas terríveis, fazendo coisas que desagradam a Deus. Se nós olharmos para Sodoma e Gomorra, Deus puniu severamente aquela cidade, porque o povo se afastou dos seus caminhos. E Deus tem um único objetivo: que o povo se volte para Ele. E essa palavra ela conclui exatamente assim, dando seguimento. Olha o que diz essa palavra. Joel 2 ainda.
O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimentos e vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem o dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velhos, crianças e até criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração: ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: aonde está o Deus de vocês? Então Deus tem um único propósito, que a gente volte para os caminhos dele. Você que é ateu e não acredita em nada, Deus está querendo alcançar o seu coração. Você que um dia frequentou a igreja, você que conheceu a palavra de Deus e se desviou dos caminhos do Senhor, volte, ainda há tempo. Deus quer a sua alma. Você que está na igreja, você que frequenta um templo, você que serve um culto a Deus em qualquer religião, mas está levando uma vida de pecado ainda dentro da igreja, pare agora o que você está fazendo. Leve uma vida de santidade. Leve uma vida de busca a Deus. Ele deixa claro na palavra dele que todos vão ao templo adorar, buscá-lo, jejum, oração, arrependimento. Deus deixa claro para nós o que Ele espera de nós agora neste momento. Talvez o seu templo, onde você serve, já fechou, mas você pode se reunir na sua casa, com a sua família. Você pode fazer um culto no lar. Nós podemos fazer cultos nos lares e até transmitir online para que essa palavra se propague cada dia mais. Porque a palavra de Deus deixa claro para nós que primeiro o evangelho será pregado para todos e aí então virá o fim. Vitor, você está falando que é o fim do mundo? Não, eu não estou falando que é o fim do mundo. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. Mas eu estou falando que Deus quer dar uma chacoalhada na terra e falar: voltem para mim, saiam da vida de pecado, saiam da vida errada, saiam da vida que me entristece. O Deus Todo-Poderoso está chacoalhando a terra para que a terra desperte. Desperte, ó tu que dormes. Está na hora do povo voltar-se para as coisas celestiais, voltar-se para Deus. E aí Ele vai restituir tudo que nós estamos perdendo. Talvez você está preocupado com a sua parte financeira, preocupado com a sua casa, como eu vou manter o meu lar. Ei, confia em Deus. Espera no Senhor. Espera no Senhor. E Ele renovará suas forças. Mas Deus nos pede hoje: voltem para mim. Busquem-me de todo o coração, adorem-me em espírito e verdade. Quando Deus começou a me revelar essa palavra, eu fiquei completamente arrepiado, completamente impactado, porque Deus tem um propósito. Ainda diante das desgraças, Deus tem um propósito. A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e esperam em Deus. Não é uma coisa, são todas as coisas. Todas, sejam elas boas ou ruins, elas vão cooperar para aqueles que andam com Deus. Mas para aqueles que andam com Deus, para aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados, para aqueles que não querem buscar a face do Senhor, virá o castigo, virá a punição, virá dias severos. É hora da gente se recolher em nossos lares e parar para pensar como está a nossa vida com Deus. Jejum, oração.
A recompensa é grande, irmãos. Dando continuidade, diz: então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo e respondeu: agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga do coronavírus que vem do norte e os jogarei no deserto. O coronavírus que vem na frente serão jogados no Mar Morto e os que vêm atrás cairão no Mar Mediterrâneo. O coronavírus morto aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutas, e haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuva no tempo certo, as de outono e as de primavera, muita chuva, como no passado. A colheita de figos será boa, e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei as enormes nuvens de coronavírus, que como exércitos destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. Aleluias. É hora da gente pensar como está a nossa vida com Deus. Tudo nessa terra é passageiro. Tudo nessa terra é passageiro. Eterno é somente com Ele lá no céu. Ou no inferno, se assim você decidir. A Bíblia diz que o inferno foi feito para os seus anjos caídos, para os demônios, para Satanás e os seus anjos caídos. Mas alguns seres humanos querem tomar parte disso, algo que foi feito para Satanás e não para os seres humanos. Não é hora da gente pensar em outras coisas, porque Deus está falando: eu vou devolver tudo que vocês estão perdendo, desde que vocês se voltem para mim. A Bíblia conta a história de Jonas. Jonas foi levantado para pregar em Nínive, uma cidade que estava em pecado. E quando Jonas sai anunciando naquelas ruas o temível castigo que viria sobre aquele povo, eles se voltaram para Deus, eles se arrependeram. A Bíblia fala que o rei daquele lugar tirou suas vestes de majestade, vestiu pano de saco, cinza sobre a cabeça e se voltou para Deus novamente. E aí Deus os perdoou. Livro de Jonas, capítulo 3, versículo de 2 a 10, conta essa história. E aí lá, no finalzinho, no versículo 10, fala: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Não tenta se justificar perante Deus. Nós não somos justos perante Deus pelas nossas forças. Somos justos perante Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. E a única maneira de você se justificar perante Deus é crendo no Evangelho, aceitando a Jesus como seu único suficiente Salvador, se batizando nas águas. Não tem outra maneira. O povo perece por falta de conhecimento. Leia a palavra de Deus, busque conhecimento. Para encerrar essa live, quero dizer a palavra que está em 2 Crônicas 7,14. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar que o coronavírus destrua as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dando um aviso para nós. Deus está dando mais uma chance para nós.
E se você ler lá no livro de Jonas, capítulo 3, do versículo 2 ao 10, vai falar o seguinte, que eram 40 dias. Em 40 dias Deus estava dando um aviso para o povo. Em 40 dias. Isso te lembra alguma coisa? Não existe acaso, existe propósito, irmãos. Não importa se é o governo que criou isso. Pode ter sido, pode, mas Deus vai usar para que o propósito dele se cumpra. Deus usa quem ele quiser, do jeito que ele quiser. A Bíblia fala que Satanás entrou em Judas para trair a Jesus e crucificá-lo. Satanás tramou a crucificação de Jesus, mas ele não sabia que era justamente na crucificação que ele seria derrotado de uma vez por todas. Se ele soubesse, ele não teria tramado para crucificar Jesus, mas ele não sabia. Deus usa até Satanás para que o propósito dele se cumpra. E o propósito dele, a maior vontade dele é que os seus estejam com ele no céu. A Bíblia fala que ele anseia para que todos se arrependam dos seus pecados. E eu estou aqui para te dar esse anúncio, porque ele me cobrou disso. E se eu não fizer, eu serei cobrado. A Bíblia fala em Ezequiel que quando ele levanta alguém para anunciar e essa pessoa não faz, se algumas pessoas morrerem, se pessoas morrerem por causa que eu não anunciei, as almas dessas pessoas que vão morrer serão cobradas de mim. Mas se eu anunciar e você não escutar, você não se arrepender dos seus pecados, não buscar a face dele, se você vier a morrer, a sua alma não será cobrada de mim. Então eu estou fazendo a minha parte. Espero que você faça a sua. Dobre os seus joelhos, faça jejum, faça oração, busque a face do Senhor. Deus está te dando mais uma chance de voltar para casa. Não desperdice essa chance. Amém? Que Deus abençoe sua vida.